Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Felipe Moraes. Queria falar hoje sobre um assunto que é ensina o teu filho, baseado em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitas pessoas acham que o propósito desse verso é dizer: ensine a criança o caminho, como se bastasse levar essa criança à igreja ou a algum ambiente em que ela possa aprender a palavra de Deus e pronto. Mas não. O que a Bíblia está dizendo é para você ensinar a criança no caminho. Os pais têm o dever de não só ensinar por onde passa, mas passar com os filhos. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que os pais cuidem dos filhos, que os pais ensinem os filhos e que os pais se comportem diante dos filhos da forma correta. Não basta colocar diante da igreja a responsabilidade de educar e de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. A igreja vai fazer um papel de auxiliadora, mas quem tem o dever de educar e instruir o seu filho é você, pai e mãe que está me ouvindo aí agora. Para você ter ideia, no Salmo 127, do verso 3 ao 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos. Isso mesmo, os filhos, eles são sua herança, mas primeiramente eles são herança do Senhor. Então é o dever seu cuidar da herança de Deus. Mas a Bíblia diz ainda, Salmo 127, 3 a 5, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Irmãos, a Bíblia diz algo muito interessante aqui nesse trechinho. Fala assim, que os filhos são herança do Senhor e fala que eles são como flechas na mão do guerreiro. Já parou para pensar? As flechas elas têm que ser afiadas, as flechas são lançadas a longas distâncias e com um propósito. E a Bíblia fala, feliz o homem que enche desses filhos, a sua aljava. A aljava é aquele compartimento onde um arqueiro coloca nas costas para carregar várias flechas. Então o Senhor está dizendo, assim como o arqueiro, ele sai para a batalha munido de flechas para que ele possa atirar com seu arco, ele vai estar protegido, ele vai conseguir atacar, ele vai ser alguém muito eficiente na batalha. Assim também é um homem que é feliz. Por quê? Porque ele enche de filhos a sua aljava. Ele enche de filhos, ou seja, ele se enche da herança do Senhor. Eu sei que hoje em dia as pessoas até ridicularizam quem quer ter mais do que um filho. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não quero ter nenhum filho. As pessoas estão simplesmente se acomodando ao discurso do mundo, mas isso não é agradável a Deus. A Bíblia fala para nós não nos conformarmos com o mundo, com o discurso. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? É entrar na forma. Se você pegar um copo d'água, esse copo, dependendo do formato que ele tiver, a água vai entrar e vai se conformar. Então Deus não quer que a gente se conforme ao discurso do mundo. Ter filhos não é motivo de humilhação, é motivo de alegria. Muitas vezes nós vemos mães e pais envergonhados por terem mais do que um filho, 2 ou 3 filhos. Então, é claro que você precisa cuidar da herança do Senhor, mas não se envergonhe dos seus filhos. Muito pelo contrário, honre, faz o papel que Deus colocou para você. Eles são a herança do Senhor, flechas na mão do guerreiro. Você é um guerreiro e você precisa afiar essa flecha. Não só afiar, você precisa lançar essa flecha. Hoje nós vamos saber como que nós vamos afiar essa flecha. A flecha não pode ficar apenas afiada. Ela não vai ficar guardada dentro da aljava. Ela vai ter que ser afiada e ela precisa ser lançada. Você já parou para pensar como que é a distância que uma flecha pode alcançar? Você já parou para pensar qual é a distância que o seu filho pode levar a palavra de Deus? Pois bem,
Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, nós temos o Shema Israel e começa assim, Deuteronômio 6, verso 4 ao 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Olha aí o que o Senhor está falando com Israel. E ele continua falando, para mim e para você. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Não sei se você parou para prestar atenção, mas aqui o Senhor está falando, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que eu ordeno a você estarão no seu coração. Jesus citou esse mandamento. Só que esse mandamento continua. Não basta você amar a Deus de todo o seu coração. Você tem que complementar ele, porque aqui fala assim, você vai fazer o que com esse mandamento? Você as inculcará. Essa palavra inculcará, ela significa afiar, aguçar, ensinar. Ela tem o sentido de ensinar, de ser perfurado, de perfurar. É por isso que a Bíblia diz que os seus filhos são a herança do Senhor e são como flechas nas mãos de um guerreiro. Você é o guerreiro que Deus confiou essas flechas. Agora você tem que inculcar a palavra de Deus. Isso é, você vai afiar essa flecha para que ela seja útil diante de Deus. Você as inculcará a seus filhos. E como que você vai afiar o seu filho, né? Como que você vai trabalhar esse e deixar ele bem afiado para que ele seja bem objetivo quando ele for falar da palavra de Deus? Você vai afiar ele quando ele estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, olha, ao deitar-se e ao levantar-se. Meus irmãos, preste atenção como que Deus quer que nós venhamos ter um cuidado com as flechas dele. Como que ele quer que nós venhamos cuidar da herança do Senhor. Talvez você diga para mim assim, mas eu não fui instruído assim pelos meus pais. E por isso mesmo que o Senhor está instruindo você agora, para que você saiba do valor, da responsabilidade que é ser pai e mãe, dessas flechinhas que Deus colocou na sua aljava. Talvez você tenha uma flechinha, talvez você tenha duas, tem 3 ou 4 ou até mais. Então o que você vai fazer? Você vai inculcar essas palavras no coração dos seus filhos. A palavra do Senhor, seja quando eles estiverem sentados na sua casa, ao invés de você deixar eles simplesmente com entretenimento, que são distrações o tempo todo, tire um momento, reserve um momento. Quando você estiver sentado com ele, andando pelo caminho, está indo para a escola, fale de Deus, leve ele à escola com um propósito. Não só de você fazer uma caminhada para ir, para voltar, mas para você inculcar, afiar o seu filho no caminho do Senhor. Quando ele for se deitar, deite com ele, ore com ele antes dele deitar. Quando ele se acordar, você vai lá e vai afiar ele mais um pouquinho para o próximo dia. Preste atenção como que o Senhor fala, também amarrarás essas palavras, né, como um sinal na sua mão e por frontal entre os olhos, isso é na testa. Meus irmãos, preste atenção que isso tem uma correlação com quando o anticristo tenta fazer o quê? Ele tenta inculcar, né, as suas leis malignas, né, na mão, na palma da mão e na testa. O que o Senhor está falando aqui? Eles devem amar ao Senhor de todo o seu coração. Se o seu filho aprender a amar o Senhor de todo o seu coração, jamais ele vai se conformar com esse mundo, jamais ele vai se amoldar ao sistema maligno, anticristão que está por aí. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa escrever isso aí nos umbrais das portas da sua casa, né, nos umbrais da casa, nas suas portas, que você possa fazer isso de maneira clara e objetiva, que você possa o tempo todo meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Eu desejo para você uma família abençoada
né? E que o Senhor possa te dar sabedoria e estratégia para falar com as flechinhas. É a herança do Senhor que Ele te deu. Até mais, que Deus te abençoe.